Olá a todos, meu nome é William Gianni e também fazem parte do meu grupo Thales Pereira Rodrigues e Vitor Pataro, e juntos nós iremos explicar sobre este artigo chamado A Brief Conceptual Tutorial of Multilevel Analysis in Social Epidemiology. Então, o que é análise multinível? Para poder explicar ela, antes eu vou dar um passo atrás e relembrar lá os conceitos já bem fixados sobre análise de regressão simples. Nela, há-se o pressuposto de que os indivíduos possuem independência. Então, quando nós trazemos este contexto de epidemiologia social, estudos sociais, se nós considerarmos este pressuposto, nós estaremos o ferindo e tornando os modelos enviesados, porque há sim um compartilhamento de características desses indivíduos, dado que eles estão inseridos em ambientes relacionados, por exemplo, na mesma escola, no mesmo bairro, na mesma cidade, sendo este um dos conceitos chaves da epidemiologia social, este agrupamento. Aqui no artigo tem esse chamado contextual phenomenon, que para nós estatísticos é a mesma coisa de cluster. Então, é mais ou menos aí que entra essa análise multinível. Então, explicando um pouco mais aqui sobre a análise multinível, é um tipo de análise de regressão que contempla simultaneamente múltiplos níveis de agregação. Por exemplo, mede-se determinada resposta em crianças de uma cidade. Essas são divididas por escolas e por bairros, uma vez que se espera que dentro dos grupos tenha-se respostas mais homogêneas, assim então gerando os clusters. Essa ideia de fenômeno contextual na epidemiologia social é semelhante à ideia de agrupamento em estatística, como eu já havia dito anteriormente. E esta análise, então, aplicada neste contexto de epidemiologia social, ela permite um planejamento de políticas públicas de intervenção, além de uma modelagem mais precisa e estatisticamente significante. Então, o modelo multinível mais simples é o vazio, onde a gente não inclui nenhuma covariável. E a gente explica como a distribuição das variáveis de saúde se dão de acordo com os indivíduos e de acordo com as áreas geográficas. Para explicar esse modelo, o artigo usa um exemplo baseado em dados hipotéticos de 25 mil sujeitos, com idade de 35 a 64 anos, vivendo em 39 bairros de uma cidade imaginária. A variável individual de saúde que a gente busca é a pressão arterial sistólica, o PAS. E, novamente, não usamos nenhuma variável independente, focando apenas na média e na variância do PAS. Esse exemplo foi adaptado de uma investigação empírica real, que analisou países ao invés de bairros. Então, como esse ensaio foi baseado em dados simulados, os resultados apresentados nesse artigo não podem ser usados como evidência empírica. Alguns dos pressupostos também é que o resíduo ele tem que ser normalmente distribuído e a independência entre os resíduos individuais e os resíduos das áreas geográficas. Então, no modelo vazio, para a gente encontrar a média do par de um indivíduo de um bairro, a gente pode dizer que ele é a média do PAS da cidade, mais a diferença entre a média do PAS da cidade e a média do PAS do bairro. A gente chama esse aqui também de resíduo encolhido, mais a diferença entre a média do PAS do bairro e a média do PAS do indivíduo, que a gente conhece também como resíduo individual. A gente também consegue decompor a variância total em variância entre bairros e variância dos indivíduos dentro dos bairros. E, como essa figura mostra aqui, a variância total é um resumo de todas as diferenças. Tudo isso aqui, né? Pois também é uma soma de duas variâncias. E o que significa? Quanto mais diferentes são os bairros e mais diferentes os indivíduos dentro dos bairros, maior será essa variância, e maior será essa soma, e logo maior será a variância total. No exemplo que está no artigo, cada bairro tem a sua média de pressão, né? Que é esse ponto preto. E todos se diferem da média de pressão da cidade, que é essa reta. E, justamente, a diferença entre a média do bairro e a média da cidade, nós podemos chamar também que é o nível residual dos bairros. Outro conceito fundamental na análise multinível é o conceito de correlação intraclasse, ou ICC. O ICC ele é expresso por uma fórmula que está dada aí no slide, que é a variância entre os bairros no numerador, dividido pela variância entre os bairros mais a variância
dos indivíduos dentro dos bairros. Então, na parte de baixo a gente tem a variância total e na parte de cima a variância que é explicada pelas diferenças entre os limites geográficos diferentes. O ICC resulta sempre em um valor entre 0 e 1, uma vez que as variâncias são sempre positivas. Esse valor indica, portanto, a porcentagem da variação total dos nossos dados, que é explicada pela variação entre os bairros. Um ICC igual a 1, ele indica que apenas o nível do bairro ele explica toda a variação. Na prática, isso não vai acontecer, a não ser que seja mostrado somente um indivíduo dentro de cada nível de bairro, né? Mas isso não faz sentido. Então ele pode dar um valor próximo de 1, que indica isso, que os bairros eles são bem diferentes entre si e dentro de cada bairro os indivíduos são bem homogêneos. E isso é um bom sinal, indica que os limites geográficos adotados pelo estudo eles explicam mesmo uma boa parte da variação dos dados. Já um ICC próximo de 0, ele indica que apenas o nível individual explica quase toda a variação, uma vez que o VI está no denominador do ICC, e se o VN for pequeno e o VI for grande, ele vai inflar esse denominador, causando um ICC pequeno, próximo de 0. Uma coisa que é importante salientar também é que um ICC próximo de 0, ou seja, uma variância entre os bairros relativamente pequena, comparada com a variação dos indivíduos dentro dos bairros, isso não necessariamente significa que os limites geográficos são incapazes de explicar essa variação. Isso pode indicar, o autor ele até usa uma frase que eu achei muito legal, que ele fala que a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Então pode ser que apenas os limites eles não foram escolhidos de maneira adequada para separar de fato os indivíduos homogêneos dentro de determinada área geográfica e as áreas geográficas diferentes entre si. Talvez esses limites geográficos eles só tenham sido mal escolhidos, o que pode causar que os indivíduos são muito heterogêneos dentro dos grupos, mas isso não quer dizer que os grupos, os bairros, eles não explicam. Quer dizer que da forma como eles foram escolhidos, não foi uma maneira adequada. Lembrando que quando eu falo de bairros, eu estou falando desse exemplo específico, exemplo no qual o artigo se debruçou para construir a explicação. Mas pode ser qualquer área geográfica, qualquer área determinada por limites geográficos, pode ser um estado, pode ser país, né? Mas nesse exemplo eu estou utilizando a palavra bairros. Bem, então agora que a gente já tem uma noção de como funciona o modelo multinível, qual é a sua aplicabilidade, a tabela 1 ela apresenta as diferenças entre 3 tipos de ajuste. O modelo multinível, um modelo que considera apenas o nível individual, e um modelo ecológico que considera apenas o nível dos bairros. Na primeira coluna correspondente à regressão multinível, a gente observa que a média da cidade de pressão sanguínea sistólica é de 130,2 e que a variância ela é dividida em duas componentes. Parte da variância é explicada pelas diferenças entre bairros e a outra parte é explicada pelas diferenças entre os indivíduos dentro de cada bairro. A gente tem um ICC de 0,08 que indica que a variação entre os bairros ela explica 8% da variação total dos meus dados. Em contrapartida, na segunda coluna a gente tem um modelo que leva em conta apenas o nível individual e desconsidera o nível dos bairros, o nível da localização geográfica. Nesse modelo seria como se a gente juntasse todos os indivíduos em um único grupo e ajustasse o modelo de regressão. A gente tem que a variância que é explicada pelas diferenças entre indivíduos corresponde a 468,1. Esse valor de 468,1 é igual a aproximadamente a soma das duas componentes da variância da regressão multinível. Ou seja, nessa abordagem, apenas os indivíduos são responsáveis, por explicar toda a variação dos nossos dados.
Na terceira coluna, nós temos a coluna do ajuste do modelo ecológico, que é um modelo que leva em conta apenas os bairros que as pessoas moram, mas não leva em conta os indivíduos. Então, para calcular essa variância, o resíduo utilizado é a média do bairro, de cada bairro, menos a média da cidade. Nessa abordagem, a variância ela fica um pouquinho superestimada, porque também é levado em conta nesse cálculo a, a variações que são atribuídas ao erro de amostragem, uma imprecisão, né, nas estimativas da média de cada bairro. Então a gente tem um valor de 37. Então, quais são as vantagens de usar um modelo multinível ao invés de usar um modelo com um único nível individual? Bem, no modelo com um único nível, o nível individual, tem-se a incapacidade de distinguir as diferenças entre as médias de pressão entre os bairros, ou seja, só é levado em conta a dimensão individual. Então a gente superestima a variância que é explicada pelos indivíduos, porque a gente não tem essa componente dos bairros, que também explica uma parcela da variação. E essa abordagem ela foi nomeada por falácia individualista, né? Onde eu jogo todo o peso para explicar a variação dos meus dados nos indivíduos. Nessa imagem a gente pode observar o que é feito, né, nessa abordagem. Os pontinhos pretos são os valores dos indivíduos. A linha preta na horizontal é a média da pressão sanguínea da cidade. E essa linha que liga a bolinha preta até a linha central são os resíduos que são utilizados para construir a variância desse modelo. Já o modelo com um único nível ecológico, ele também apresenta desvantagens. Nesse caso, a incapacidade de distinguir as diferenças entre as médias da pressão entre os indivíduos, ou seja, ele apenas está levando em conta o fator contextual, que é falado na epidemiologia social, apenas os bairros, ele não está levando em conta os indivíduos. Então, nessa figura aí, ela ilustra bem como que é calculada, né, essa variância. As barras pretas escuras, elas representam as médias dos bairros. E a barra cinza clara, central, representa a média da cidade. As setas pretas que ligam a linha central às linhas pretas são os resíduos que são utilizados para calcular a variância nesse caso. Então a gente só leva em conta essa diferença da média do bairro para a média da cidade. E essa abordagem ela foi nomeada por falácia sociológica. Em regressão multinível, uma outra correção que é importante de ser feita é a correção chamada de SF, ou Shrinkage Factor, o fator de encurtamento. Nada mais é do que pegar os resíduos de cada bairro e multiplicar por esse fator SF, que é dado por essa fórmula que está aí no slide. Como a gente pode ver, o N, sobrescrito N, ele representa o número de pessoas de determinado bairro. Quando o número de pessoas de determinado bairro é pequena, essa fração que está no denominador aí, ela tende a ser maior e o SF ele tende a ser menor. Então, quando o N é pequeno, o SF ele tende a chegar mais próximo do zero. Quando o N, subscrito N, é um número grande, esse SF ele tende a se aproximar mais do 1. Mas por que isso é feito, né? Pelo seguinte, porque às vezes a gente quer aplicar o modelo multinível, mas o número de pessoas dentro de cada bairro ele é muito diferente. Então, alguns bairros eles possuem muito poucas pessoas e outros bairros já possuem um número de pessoas considerável. E isso permite que os bairros que possuem menos pessoas, que os resíduos deles sejam puxados um pouquinho para baixo, para não inflar esse resíduo. Uma outra coisa que está presente também nesse coeficiente é a variância das pessoas dentro do bairro. Quanto maior a variância das pessoas dentro do bairro, que é o VI, menor vai ser esse fator de correção. Lembrando que esse fator ele é um número que está entre 0 e 1.
uma vez que todas as quantidades envolvidas nesse cálculo são positivas e que o denominador ele vai ser sempre maior, né, ou igual ao numerador. Então esse fator ele vai sempre estar puxando os resíduos um pouquinho para baixo. O quanto ele vai puxar esses resíduos para baixo vai depender da variância dos indivíduos dentro dos bairros e do número de pessoas dentro do bairro. Então o que isso nos permite concluir? Que quanto menor o número de pessoas dentro do bairro, ou quanto maior for a variabilidade dentro desse bairro, esse fator ele vai ser mais próximo do zero, tendendo a puxar os resíduos um pouquinho para baixo, reduzir um pouco os resíduos, melhorando assim a nossa estimativa. Nessa imagem a gente pode ver o que acontece quando a gente aplica esse fator de encurtamento dos resíduos. A gente nota que as bolinhas brancas elas são o resíduo bruto antes de ser aplicada a correção. E as bolinhas pretas elas são o resíduo após aplicada essa correção. A gente nota nesse exemplo que as bolinhas pretas elas tendem a estar um pouquinho abaixo das bolinhas brancas, ou seja, esse efeito foi causado pelo fator de encurtamento, que reduziu um pouquinho os resíduos dos bairros. Bem, então com esse artigo a gente pôde concluir algumas coisas. Primeiro, como esse é um artigo voltado para a linguagem da epidemiologia, mais especificamente da epidemiologia social, um termo muito utilizado na epidemiologia é o fenômeno contextual. E, nesse sentido, as análises de agrupamento em estatística, elas vieram para facilitar muito a vida de quem quer separar os efeitos de variáveis de saúde ou outras variáveis por determinadas áreas geográficas, que é ao que se refere esse fenômeno contextual, que está ligado ao contexto ao qual esses indivíduos estão expostos. Outra conclusão importante que esse artigo trouxe foi de como fenômenos contextuais eles são importantes para identificar variações de caráter individual. Esse artigo, portanto, apresenta uma ferramenta muito útil para pessoas que desejam estudar, né, os quadros de saúde de acordo com determinados bairros, ou até mesmo para o governo elaborar políticas públicas, políticas de intervenção. Ele precisa saber como que as variáveis de saúde se comportam em cada bairro, em cada região estudada. Uma vez que o fenômeno contextual ele pode ser determinante, né, dependendo das variáveis estudadas, nesse caso, variáveis de saúde, né? Então, esse foi o nosso trabalho sobre regressão multinível e espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima. Obrigado.